Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Em o nome de Jesus, em mais uma noite, em mais uma live, em mais um culto de adoração ao Senhor. Vão chegando, sejam todos muito bem-vindos e que Deus nos abençoe grandemente em o nome de Jesus. Estamos aqui para celebrar mais uma vez, estamos aqui para declarar a bênção de Deus mais uma vez, para apresentar os nossos corações a Ele, louvá-lo, bendizê-lo, exaltar ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Então sejam bem-vindos, irmão Edilson, Marilene, diaconisa Gilza, diaconisa Marli, irmã Rose, mãe, mais uma vez com a gente. Para quem não conhece, Carminha Cardoso 10 aí, a minha querida mãe. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus e glória a Deus, nosso querido irmão, maestro, regente Hélio Nunes, chegando aí, e outros mais se achegando no nome de Jesus. Boa noite, meu irmão, a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês aí da Paraíba, Elionai, Moisés. Sejam bem-vindos no nome de Jesus, aleluia. Gil, a paraibana mais baiana de toda a história, seja bem-vinda, minha querida, no nome de Jesus. Paz para todos, aleluia. Vamos chegando, pegue sua Bíblia aí, e seu coração esteja entregue ao Senhor. Rose, Deus abençoe, que o seu coração esteja dedicado ao Senhor nesse momento, que sua mente, que a sua alma estejam ligados em Cristo. Suzy, Deus te abençoe. Suzy fez aniversário ontem, se não me engano foi ontem seu aniversário. Suzy Fernandes, nossa irmã lá de Campina Grande. Me perdoe, Suzy, não ter dado os parabéns ontem, foi anteontem, mas a gente, em meio a uma mudança, faz uma coisa, faz outra. Lembrava de dar os parabéns, depois esqueci de novo, então vai os nossos parabéns atrasados, Suzy, que Deus te abençoe grandemente também, em o nome de Jesus. Rafael, Deus abençoe, amém. 5 minutinhos aí, Rafael, Débora, João Luiz, Davi, Deus abençoe a todos grandemente. Amém, Suzy. Foi isso mesmo. Deus te abençoe. E ano que vem eu dou os parabéns no dia certo, na data certa. Ai, Deus abençoe. Diácono Eduardo, Deus abençoe. No nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos nós. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar e vamos louvar ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Sabemos que só o Senhor é Deus, não há outro além dele, não há ninguém que devamos desejar mais além do nosso Senhor. Hoje pela manhã tivemos o nosso irmão Márcio fazendo nosso momento de louvor, e nosso irmão Márcio é um cantor e músico extraordinário, mas agora à noite vocês vão se contentar com o pastor Ariston mesmo. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus enche o seu coração nessa noite, que possamos aprender um pouco mais com a palavra de Deus e que o Espírito Santo nos abençoe grandemente, no nome de Jesus. A você aí na sua casa, a nós aqui, Alexandra, Mateus, junto comigo, nossos vizinhos aqui de andar, temos um vizinho, um casal, amigo de muitos anos, no nome de Jesus,
Jesus, foi uma alegria estar aqui com eles e próximo a eles, que a bênção esteja sobre a vida deles também, para a glória do Senhor. Então, como eu falei pela manhã, estamos em um novo apartamento e nos adaptando ainda. A sala ainda está praticamente vazia, mas depois que tiver tudo ajeitado, eu vou começar a chamar vocês para vir aqui tomar um café, comer um acarajé. Aleluia! Acarajé com pimenta, camarão, a Coca-Cola gelada. Ih, Diana não pode ouvir isso não. Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, apresentamos as nossas vidas ao Senhor nesse momento, nessa noite, pedindo a sua bênção mais uma vez, a sua direção, o seu agir, o seu fluir, o seu falar. Enche as nossas vidas, Senhor, que tenhamos uma porção maravilhosa da Tua palavra nessa noite. A palavra que é a semente do Senhor lançada em nossos corações, que encontre em nós boa terra, para que essa boa semente então frutifique e o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, seja entoado a cada dia louvor, adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor pelos séculos sem fim, porque sabemos que não há outro Deus, não há ninguém comparável ao Senhor, não há ninguém sequer semelhante a Ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Jesus é o Senhor. Credo da igreja, primeira confissão de fé da igreja, falei sobre isso há poucos dias e vale a pena repetir nessa oração: Kyrios Iesus, Jesus é o Senhor, não há outro além de Ti. E é esse Senhor que nos guarda, é esse Senhor que nos livra do mal, é esse Senhor que derrama a sua bênção sobre as nossas vidas. É debaixo da mão poderosa desse Senhor e Deus que estamos protegidos, que estamos guardados, que somos alimentados, que somos transformados, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem guardado as nossas vidas, e assim será até a consumação dos tempos, porque Cristo Jesus disse que estaria conosco até que tudo se cumprisse, e então o Senhor virá e buscará a sua igreja, e nós estaremos contigo por toda a eternidade, com o único Senhor, único Deus, maravilhoso, Salvador e Redentor das nossas vidas. Nos receba nessa noite em sua presença, Senhor, cada um daqueles que nos assiste, cada um nesse andar, cada um nesse prédio, que seja alcançado pela bênção do Senhor, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Não sei se você conhece essa canção. Quem me ensinou essa música foi o missionário Zilton Alencar, nosso missionário lá em João Pessoa, da IBS Valentina. Então, se você conhece, você acompanha com a gente, se não, você aprende no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente,
em ti, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei bem seguro. A tua fidelidade é meu refúgio, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei bem seguro. A tua fidelidade é meu refúgio. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda, pois o Senhor é minha salvação. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda, pois o Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Eu me escondo em ti, Senhor, e tu me cobrirás, com tuas penas, sob tuas asas estarei bem seguro. A tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei bem seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda, pois o Senhor é minha salvação. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda, pois o Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo
nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E que o Senhor continue guardando a sua, minha, as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. E há uma outra declaração também, não um salmo, mas um livro profético, um livro que leva o nome de Abacuque, e uma declaração profética de que ainda que muitas coisas faltassem, o Senhor jamais faltaria na vida de quem crê, na vida de quem busca, na vida de quem tem fé. E o Senhor será sempre a nossa porção. Amém? Você pode repetir da sua casa: o Senhor sempre será a minha porção. Aleluia. Vamos celebrar isso, declarar isso no nome de Jesus. Amém? Agitar um pouquinho. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde grande, rica, poderosa e abundantemente em nome de Jesus. Encerramos esse momento aqui de louvor, mas vamos à riqueza da palavra do Senhor, a grandeza da palavra do Senhor nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, e que o Senhor nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Aleluia. Ai, meu Deus, vou botar lá em cima da cama. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu chegar um pouquinho mais para perto. Deus é bom, Deus é maravilhoso, exaltado seja o Senhor. Glória a Deus. Que a alegria do Senhor continue sendo a nossa força, no nome de Jesus. Vamos lá, 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Esse é um daqueles clássicos da Bíblia, algo muito conhecido, algo formidável da parte do Senhor. Repito, texto muito conhecido, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? E espero que sim, imagino que sim, pelo menos a imagem que eu estou vendo, minha própria aqui, está aparentemente legal, a imagem, né? E glória a Deus por isso. Todos acharam aí? 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 5, e glória a Deus. Na versão que eu estou usando, a palavra do Senhor diz assim, ó: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. E glória a Deus por isso. Que o Senhor fale aos nossos corações. Eu espero que fale ao seu coração, como falou ao meu. Texto, repito, por demais conhecido. Todavia, o Senhor me deu nesse momento uma outra direção, apesar da palavra permanecer a mesma, rica, poderosa, mais do que poder que necessitamos para que nossas vidas sejam transformadas. Amém? Não é só uma questão ministerial aqui, essa é uma carta pastoral. 1 e 2 Timóteo e a carta que Paulo escreve a Tito são as três chamadas cartas pastorais do Novo Testamento, entre aqueles textos que o apóstolo Paulo escreveu inspirado por Deus, aqui falando a seu filho na fé, a Timóteo. Mas não é necessariamente de ministério apostólico, de ministério pastoral, que o Senhor tem algo a falar nas nossas vidas nessa noite, mas sim a capacidade que todos nós temos de fazer certas coisas,
o poder, por assim dizer, que existe nas nossas vidas para criar situações tais que podem ser muito bem aproveitadas no que diz respeito ao reino de Deus, no que diz respeito à igreja do Senhor, no que diz respeito às nossas próprias vidas. E deixa eu exemplificar isso com duas situações, e como é interessante que certas coisas, que certas situações possam ser tão sugestivas ou sugestionadas. É interessante como certas coisas que a gente faz podem ser muito sugestivas ou até sugestionadas, gerando um retorno na vida de algumas pessoas. Praticamente todos os dias, eu envio textos bíblicos para cerca de 300 pessoas. Praticamente todos os dias eu envio textos bíblicos para cerca de 300 pessoas. Aqueles que eu pastoreio, além de alguns parentes, próximos ou distantes, e alguns amigos que eu quero também, pessoas amigas que eu quero alcançar com a palavra de Deus, que eu quero abençoar com a palavra de Deus, logo de manhã cedo ou na madrugada ainda, quando eu estou acordado, quando eu estou orando. Essa noite mesmo, de ontem para hoje, 5 da manhã eu estava acordado e mandei mensagens para algumas pessoas, botei lá: a vigília da madrugada continua firme, vamos orar. E a última vez que eu olhei para o relógio era 5 horas da manhã, e aí foi que eu tirei um cochilo até às 7 e acordei como se tivesse passado a noite toda em sono profundo. O corpo não sentiu, a mente não sentiu. Fizemos o estudo bíblico hoje pela manhã. Aqueles que estavam conosco durante o estudo bíblico pela manhã perceberam que nada em mim estava modificado. Pelo contrário, consegui ministrar o estudo sem erros, sem falhas, sem dúvidas, sem nenhum tipo de algo que me tirasse a concentração. Mas praticamente todos os dias eu mando mensagens para cerca de 300 pessoas, entre irmãos, rebanho, ovelha do Senhor, os meus cuidados, e parentes e amigos. Mas quando acontece de eu não mandar essas mensagens, eles reclamam e dizem que sentiram falta. É algo que foi por uma sugestão divina, realizado na vida de muitas pessoas, a ponto dessas pessoas estarem já todos os dias esperando uma mensagem minha, esperando um texto bíblico meu, esperando um bom dia, esperando um Deus te abençoe, esperando que Deus te dê uma semana abençoada. Isso foi uma sugestão divina colocada em prática por mim como pastor, como amigo, como parente, como família, e que de alguma forma sugestiona as pessoas a já quando elas acordarem esperarem aquela mensagem. E repito, tem gente que quando eu não mando reclama: pastor, cadê o texto bíblico de hoje? Alguns falam assim: esqueceu de mim, como se eu tivesse mandado mensagem para algumas pessoas e não tivesse mandado para aquela especificamente. Então é algo que, feito continuamente na prática do dia a dia, sugestiona, condiciona as pessoas àquele momento, àquela realidade. Quase todos os dias também, seja à noite ou seja de manhã, eu envio textos bíblicos para os nossos pastores e missionários. Nós temos um grupo de pastores e missionários da IBS, mas fugindo um pouquinho da Bíblia, eu sempre mando para eles umas fotos de uns espetos de churrasco, a picanha assim na chapa, pão de alho, calabresa, a picanha assim suculenta. E praticamente todos os dias também, além de tudo aquilo que a gente conversa,
eu mando para eles alguma foto assim, de um espeto de picanha, ou de algo nesse sentido, ou de uma acarajé cheio de camarão, um abará bonito, bem servido, e aí eles sentem fome, e quando eu não mando eles também sentem falta, porque de alguma forma aquilo também sugestiona a eles. Eles já ficam assim de noite, daqui a pouco o pastor Ariston manda mais um espeto de picanha para a gente, e eu ainda fico dizendo para eles, venham cá, quando vocês estiverem aqui eu vou levar vocês para comer uma picanha dessa, quando vocês estiverem aqui vou levar vocês para comer um acarajé desse, para tomar um banho de praia, dar uns mergulhos numa cachoeira que a gente tem aqui próximo. Mas sejam as mensagens que eu mando de textos bíblicos, ou seja, as fotos que eu mando de churrasco para eles, e o pastor Sid Clay está aí testemunhando acerca disso, é algo que termina sugestionando, condicionando algumas pessoas a determinadas coisas. Não deixa disso, isso não deixa de ser um sugestionamento, não deixa de ser uma forma de sugestão às pessoas, e funciona. E funciona. O mundo faz isso. O mundo faz isso. O motivo da propaganda, a razão de ser de uma propaganda comercial de um produto é bater tanto naquilo, repetir tanto aquilo, que ao ouvir a melodia, ao ouvir aquela voz, você já é sugestionado ao que vem naquele sentido. Eu gosto muito de assistir filmes legendados, porque é uma forma de eu treinar e testar o meu inglês, e também é o som original do filme, porque quando é dublado, seja um filme ou seja uma série, o meu cérebro começa a funcionar no sentido que eu já ouvi aquela voz. Aí até eu descobrir de quem é aquela voz num outro filme ou num outro seriado, eu não sossego. Aí eu fico, não me concentro no filme, não me concentro na série, porque o meu cérebro foi sugestionado de maneira tal a ouvir aquela voz na cara de outro ator ou de outra atriz, que o cérebro meio entra em parafuso até eu descobrir o que é aquilo. É uma forma de sugestionamento e funciona, seja em comerciais de TV, de internet, seja na dublagem de um filme, de uma série. Isso tudo são sutis formas de sugestão. A sua vida, a minha vida, a sua mente, a minha mente, e pode chegar até os nossos corações. Mas pegando isso tão somente como gancho, pegando isso aí tão somente como pano de fundo, e já que funciona no mundo, e nós sabemos que funciona também na igreja, funciona também no dia a dia, como o exemplo que eu dei dos irmãos que eu envio mensagens todos os dias, e eles, quando não recebem, sentem falta daquilo. É como o irmão Rafael todos os dias de manhã grava umas breves meditações bíblicas, 3, 4, 5, 6 minutos, e eu tenho certeza de que quando ele não manda aquilo, um dia ou outro, as pessoas sentem falta, as pessoas querem ouvir aquilo, porque nós precisamos lembrar, meus irmãos, amigos, familiares, parentes, pessoas de perto, pessoas de longe, a Bíblia que muita gente lá fora vai ouvir falar, vai ser através da sua vida e da minha. O Cristo, e somente ouvirão falar de Cristo se você e eu falarmos acerca desse Senhor. Porque muita gente não tem uma Bíblia em casa.
Muita gente nunca entrou numa igreja, seja católica, seja protestante. Então isso acontece através das nossas vidas. É Deus usando as nossas vidas. É o Espírito Santo atuando através das nossas vidas. Então, já que isso funciona, a ponto das pessoas sentirem falta daquilo que fazemos continuamente, constantemente, que tal fazermos isso com muito mais gente, só que falando de Cristo? Todo dia, todo instante, falando de Cristo, anunciando Cristo, pregando o Evangelho do Senhor, a ponto das pessoas sentirem falta, quando e se nós deixarmos de fazer. Que tal esse desafio? Que tal essa sugestão e esse sugestionamento à vida de outras pessoas? A gente faz isso com os nossos próprios filhos. Pastor Sid Clay, seus filhos torcem para que time? Diz aí para mim. Que o pastor Sid Clay eu sei que é torcedor do Botafogo, mas eu não sei se Ian ou se Nicole já tem algum time definido. Fala para mim aí, pastor Sid Clay, qual é o time que seus filhos torcem? Se torcem por algum time. Porque a gente faz isso com os nossos filhos. A gente sugestiona e a gente condiciona até mesmo os times que os nossos filhos vão torcer. A gente sugestiona até mesmo que tipo de cor, que tipo de roupa os nossos filhos vão usar. O pastor Sid Clay está dizendo lá que todos são botafoguenses. Então ele fez um excelente trabalho dentro de casa, sugestionando os filhos desde pequeno que o time que se deve torcer, pelo menos no caso deles lá, é o Botafogo. Isso no Rio, né, de Janeiro, ou Botafogo da Paraíba, nem sei ao certo. Mas se todos eles torcem pelo mesmo time, é sinal de que o pastor Sid Clay, como pai, fez um excelente trabalho de condicionamento, de convencimento e sugestão aos filhos para que torçam pelo mesmo time que ele. Nós temos em Tapetinga o diácono Rafael, que é São Paulino, daqueles torcedores mesmo, daqueles que você pergunta a escalação, ele sabe dizer. Você pergunta os títulos em cada ano, ele diz e escala os times de cada título que o São Paulo já conquistou. E uma das primeiras roupas que eu vi no filho mais novo dele, Eduardo, foi um uniforme do São Paulo. Isso é um condicionamento, isso é uma sugestão, isso é um sugestionamento e funciona. Da mesma maneira que Luísa, a filha mais velha do diácono Rafael, é São Paulina, Eduardo vai crescer São Paulino. E por conta desse trabalho que é feito, então, sabendo que isso funciona, por que não fazer isso em relação à palavra do Senhor também? É nesse sentido que Paulo fala a Timóteo. Paulo diz, pregue a palavra, Timóteo. Insista em pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não seja. Então, é condicionar a própria vida e, de certa forma, condicionar os outros a que de você esperem falar algo de Cristo, que de você as pessoas esperem ouvir um texto bíblico, que de você as pessoas esperem uma oração, que de vocês as pessoas esperem a imposição das mãos, orando por uma cura, pedindo por um milagre. Que as pessoas tenham em nós essa referência de cristãos que oram, cristãos que pregam, cristãos que intercedem, pessoas que têm a palavra não só no coração e na mente, mas na ponta da língua, para condicionar, para sugestionar, para convencer no poder do Espírito Santo a essas pessoas, corrigindo, repreendendo, encorajando, com paciência e com bom ensino. É o que diz a palavra de Deus. Então, já que isso funciona, por que não fazer?
Que tal, repito, que tal fazermos isso com muito mais gente e falando de Cristo? Que tal fazermos isso com muito mais gente e anunciando Cristo? Que tal fazermos isso com muito mais gente pregando o Evangelho? Que tal fazermos isso tão constantemente a ponto das pessoas sentirem falta quando e se não fizermos isso um dia ou outro? Se alguém fica 4 horas por dia falando de política, divida esse tempo por 2. Aí fale de política por 2 horas e fale de Cristo por outras 2 horas. E daqui a pouco você vai estar falando de Cristo por 3 horas, daqui a pouco você vai estar falando de Cristo por 4 horas e daqui a pouco você já não vai estar falando mais praticamente sobre política, porque o Senhor vai tomar o melhor lugar na sua vida. Condicione as pessoas a esperarem de você não os acontecimentos do seriado da moda, não os acontecimentos do novo lançamento do cinema, mas sim o relato dos milagres de Cristo, por exemplo. Sim, a mensagem do Evangelho, por exemplo. Condicione as pessoas a não esperarem algum conflito, mas sim comunhão do Espírito Santo que parte da sua vida, que acontece a partir da sua vida. Nós temos tempo para tudo. E quando dizemos que não temos tempo, estamos mentindo para nós mesmos. Tempo é uma questão de prioridade. Você encontra tempo para aquilo que é importante para você. Dizer que não tem tempo de falar de Jesus é uma desculpa esfarrapada. Dizer que não tem tempo de orar é outra esfarrapada desculpa. Dizer que tem vergonha de falar de Jesus. O próprio Cristo disse, se vocês não souberem o que dizer, façam uma coisa somente. Abram a boca e eu encherei. O Senhor nos sugeriu algo para que fosse usado como convencimento das pessoas, pelo poder do Espírito Santo, para que pudéssemos então fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque se em meio a todos, em todos os momentos, em todos os dias, formos iguais ao mundo, que diferença vamos estar fazendo? Se em todas as circunstâncias não somos diferentes das outras pessoas, que diferença vamos fazer nesse mundo? Paulo incentiva Timóteo a ser diferente, a estar preparado a todo instante, a ensinar, a repreender, a corrigir, a encorajar a todo instante, a ensinar, porque Paulo sabia, convencido pelo Espírito Santo, sugestionado pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, ele sabia que tempos chegariam, que diz o versículo 3, que as pessoas já não escutariam o ensino da verdade. As pessoas escutariam muitas coisas, como hoje a gente escuta muitas coisas. 24 horas do nosso dia, quantas coisas a gente ouve do mundo, quantas coisas a gente ouve e faz do secular, comparado às muitas coisas que a gente faz em relação ao Senhor. Vamos imaginar os tempos normais, sem pandemia, sem isolamento social, sem quarentena. Aqui em Ilhéus nós temos 4 cultos na semana. Terça-feira um culto de oração, quinta-feira o chamado culto da família, domingo pela manhã estudo bíblico, domingo à noite o nosso culto de celebração. Terças e quintas 1h30 de culto, domingo pela manhã 2 horas, domingo à noite também 2 horas. Isso em tempos normais. Nesse período, nesse tempo, por exemplo, de pandemia, nesse tempo de pandemia, nós temos menos tempo ainda para isso. Terça-feira, 1 hora de culto online. Quinta-feira, 1 hora de culto online. Domingo pela manhã, temos 2 horas. Fazemos 2 lives do nosso estudo bíblico, mantivemos o tempo. E domingo à noite também, 1 hora. Domingo à noite, 1 hora de live, de culto. Então, está ainda mais reduzido. Então, pensa aí, um dia com 24 horas, uma semana
com 7 dias e dedicamos em culto, em tempos normais, 1h30 terça, 1h30 quinta, 2 horas domingo de manhã, 2 horas domingo à noite. Então estamos falando de 7 horas de culto dedicado ao Senhor em tempos normais. É menos do que seu expediente de trabalho. É menos tempo do que normalmente uma pessoa trabalha. Aqueles que são servidores públicos trabalham 6 horas seguidas, o que vai equivaler às 8 horas de trabalho. Mas aqueles que têm horário de almoço têm 8 horas de expediente a entregar ao seu patrão, ao lugar a que trabalha e desenvolve a sua atividade profissional. Agora, em tempo de pandemia, menos tempo ainda. 1 hora terça, 1 hora quinta, 2 horas domingo de manhã, 1 hora domingo à noite. Estamos falando então de quanto tempo? 5 horas de cultos por semana dedicados ao Senhor. Menos ainda. E eu sei da triste realidade que para muitos são somente esses cultos que acontecem. Como eu sei também que para muitas pessoas o momento que elas abrem a Bíblia é justamente no culto, na igreja ou num culto virtual, como estamos fazendo aqui mais uma vez. Mas ocupamos o nosso tempo com muitas outras coisas. Uma coisa que virou comum, e aí para pessoas das mais diferentes idades, eu já vi pessoas novas fazendo isso, pessoas mais ou menos novas fazendo isso, e pessoas já de uma certa idade fazendo isso. Aquilo que virou um verbo criado, que é maratonar séries. Não existe o verbo maratonar, né? Mas foi criado, foi inventado. Aí a pessoa começa sexta-feira de noite, vai até 2, 3 da manhã, assistindo a primeira temporada de um seriado. Aí acorda o quanto antes no sábado pela manhã para meio-dia terminar pelo menos a primeira temporada. Aí depois do almoço engata a segunda temporada, porque até sábado à noite tem que terminar aquela segunda temporada para ver se ao longo do domingo todo consegue assistir a terceira e a quarta para acabar de assistir as 4 temporadas. Normalmente essas séries têm 13 episódios, para assistir as 4 temporadas de uma série da moda num final de semana. Eu queria ver alguém ler a Bíblia inteira no final de semana. Aí ia ser show de bola. Eu queria ver as pessoas maratonando na Bíblia, eu queria ver as pessoas maratonando na pregação, as pessoas maratonando na intercessão, as pessoas maratonando em abençoar outras, em visitar outras, em orar por outras, em impor as mãos e verem outras pessoas sejam curadas para a glória do Senhor. Tempo dedicado a Cristo, porque eu tenho tempo para tudo. Eu tenho tempo para tudo. Eu tenho tempo para pastorear as pessoas, eu tenho tempo para fazer mudança, eu tenho tempo para visitar, eu tenho tempo para tirar música no violão, eu tenho tempo de ir para a praia. Agora não, porque está fechado, mas daqui a pouco abre e eu estou lá colado. Eu tenho tempo de ir na praia, eu tenho tempo de dar atenção para minha mulher, eu tenho tempo de jogar com meu filho. Agora eu não tenho jogado não, porque o Xbox dele deu defeito, está morando aí para Deus fazer um milagre, para ver se o menino ganha outro de presente no aniversário ou coisa parecida. Mas arrumo tempo para tudo, até para não fazer nada. Até para não fazer nada eu encontro tempo. Então dizer que não temos tempo para certas coisas é uma grande desculpa que falamos ou tentamos convencer, tentamos sugestionar a nós mesmos, mas você e eu precisamos fazer a diferença. Como Paulo estava instruindo aqui a Timóteo a fazer a diferença. No versículo 5 ele diz: você porém deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Uma missão nos foi confiada, uma missão foi colocada nas nossas mãos e precisamos encontrar tempo para isso. Precisamos fazer com que as pessoas lembrem de nós como alguém que prega,
que disciplina, que discipula, que ensina, que exorta, que corrige, que ama, que cuida, que trata, mas tudo isso em relação a Cristo, a ponto de quando não fizermos, as pessoas acharem aquilo estranho. Olha que coisa maravilhosa, quem tem o hábito em sua casa de orar antes de todas as refeições. De orar por todas. Minha mãe está aí nos assistindo e minha mãe é testemunha disso. Minha mãe sabe que nós oramos antes de todas as refeições. E quando ela está na nossa casa, almoçando, jantando com a gente, ou quando nós estamos na casa dela, como ontem estávamos lá, ficamos o final da tarde, à noite, comemos uma pizza maravilhosa lá na casa dela ontem, minha mãe já espera. E ela sabe que normalmente quem faz essa oração da refeição é Mateus. Então minha mãe já espera, de vez em quando ela mesmo fala, ora aí Mateus, porque ela sabe que é assim que acontece, ela sabe que é assim que a gente faz. As pessoas precisam saber o que a gente faz, as pessoas precisam estar condicionadas àquilo que é a nossa vida, e a nossa vida é Cristo. As pessoas não podem esperar outra coisa de nós senão Cristo, não podem esperar outra mensagem senão a do Senhor. Eu não quero dizer com isso aqui que você vai ser um religioso bitolado que não tem outro assunto a não ser a Bíblia em seus 31.173 versículos. Não é isso que eu quero falar, não. Você deve conhecer sobre muitas coisas, você precisa conhecer sobre muitas coisas. Hoje em dia não tem acesso à informação quem não quer. O Google está aí, a Amazon está aí, as redes sociais estão aí. Hoje o conhecimento é mais do que acessível, é mais do que fácil, é mais do que rápido. Então não adquire conhecimento hoje quem não quer. Mas as pessoas não podem esperar que você chegue na casa delas, por exemplo, e dê uma aula de culinária, por mais que você seja um excelente cozinheiro, uma maravilhosa cozinheira. Não, as pessoas têm que esperar de você e de mim que ao chegar na casa delas, vamos declarar a bênção do Senhor, vamos orar pedindo a bênção do Senhor, vamos clamar, interceder, se alguém naquela casa está doente, se alguém naquela casa precisa de uma cura, se alguém naquela casa precisa de uma porta de emprego. As pessoas têm que esperar de nós Cristo primeiramente, depois as outras coisas. As pessoas têm que esperar de nós o realizar dessa missão, o cumprir dessa missão, depois então esperar qualquer outra coisa. Ou não é assim? Porque se você recebe na sua casa um médico, você está esperando que em algum momento ele vá falar daquilo que é a profissão dele. Se você recebe na sua casa um advogado, em algum momento ele vai falar alguma coisa que é da profissão dele, e você já está condicionado a isso. Se você receber na sua casa um parente, um cunhado que é aficionado por futebol, o que você vai esperar dele é ele falar do time. É ele falar dos estádios fechados agora, e a expectativa que ele tem de que tudo volte ao normal. É o tipo de sugestionamento, é o tipo de condicionamento que nós nos impomos, o mundo impõe a nós, outras pessoas impõem a nós, que nós deveríamos fazer em relação a Cristo, em relação ao Evangelho, em relação à palavra, porque as pessoas nem sempre estão dispostas a ouvir a verdade, elas se condicionaram a isso. As pessoas nem sempre estão dispostas a seguir a vontade de Deus, mas sim aos desejos dos seus próprios corações. Elas estão se condicionando a isso. As pessoas estão se condicionando, como Paulo falou que aconteceria, em buscar mestres que lhe digam aquilo que lhes agrada. As pessoas não podem esperar de você e de mim ouvir aquilo que agrada. A gente pode até dizer algo que agrade, faz parte, desde que seja verdade, mas deve esperar de nós sempre essa verdade que é Cristo, para que a gente possa chegar no final da vida em paz e tranquilo, em paz com Deus, em paz com os homens e em paz consigo próprio, como o apóstolo Paulo chegou. Porque é na continuidade desse texto de 2 Timóteo 4, a iniciar do versículo 1, que quando chegamos do versículo 7, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. Na versão que eu tenho aqui, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Fiel a quê? Fiel a Cristo. Completou que corrida? O ministério e a missão que lhe foi dada. E lutou qual combate? Esse bom combate da fé. Então, já encerro. Já que condicionar, sugestionar funciona tão bem, vamos fazer no poder do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, com Cristo em nossos corações e com a bênção do Pai, vamos fazer com que as pessoas esperem de nós sempre uma mensagem, que as pessoas esperem de nós sempre uma oração, que as pessoas esperem de nós sempre um ombro amigo, que as pessoas esperem de nós sempre um bom exemplo, que as pessoas esperem de nós sempre uma palavra de consolo, que as pessoas esperem de nós sempre um abraço afetuoso, que as pessoas esperem de nós sempre um pensamento de sabedoria, que as pessoas esperem de nós e vejam em nós o próprio Cristo nas nossas vidas. Faça isso, faça a diferença realmente, seja diferente, surpreenda, mostre o quanto o Senhor é mais importante do que qualquer outras dessas coisas, no nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe grandemente em o nome de Jesus. Falando mais uma vez acerca do que está acontecendo aqui, no domingo à noite próximo, domingo 14, nós vamos estar na igreja, eu, Alexandra, Mateus, os diáconos da igreja, alguns obreiros, nós vamos estar na igreja ministrando a Santa Ceia. Não vai ser um culto, a igreja vai estar aberta às 19 horas, eu vou fazer uma abertura, um texto, uma reflexão breve, uma oração breve, 5, 7 minutos no máximo. O irmão Márcio vai estar conosco, vamos fazer um momento de louvor e depois de um louvor vou servir a Santa Ceia junto com os diáconos. O irmão Márcio vai continuar louvando a Deus e nós junto com ele. Terminada a ceia, mais um momento de oração e vamos encerrar e cada um volta para a sua casa, com os devidos cuidados, com tudo aquilo que nos é pedido e exigido pelo decreto municipal aqui, para que possamos estar juntos. Espaçamento de 1,5 m a 2 metros. O primeiro cômodo que temos na igreja, já na entrada do lado esquerdo, é um banheiro. Vai ter obreiros na porta com álcool em gel, no banheiro também álcool em gel, sabão líquido, água lá corrente, evidentemente, todos de máscara. Pastor, mas como é que eu vou participar da Santa Ceia de máscara? Na hora de comer o pão você vai tirar a máscara, na hora de tomar do cálice você vai tirar a máscara e depois vai colocar a sua máscara de volta. Ah, pastor, eu não me sinto à vontade para ir. Não vá, mas nós vamos estar lá. Ah, ainda estou temeroso ou temerosa de sair de casa. Não saia, mas nós vamos estar lá ministrando a Santa Ceia do Senhor. Já foram 2 meses, abril e maio, sem realizarmos a Santa Ceia. Nesse mês de junho, agora sim, vamos fazer. E espero que logo seja editado, publicado um novo decreto, liberando a que todas as pessoas, inclusive aquelas com mais de 60 anos de idade, possam estar conosco, celebrando ao Senhor. Aí sim, quando isso estiver permitido, vamos todos voltar a cultuar a Deus solene, alegre, maravilhosamente bem na presença do Senhor. E que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma semana abençoadíssima no nome santo de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde a você e a sua casa. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e consolo do Espírito Santo sempre esteja sobre você, sobre a sua família, no nome santo de Jesus Cristo. Tenha uma semana, repito, grandemente abençoada, guardada pelo Senhor, de milagres, de bênção,
de vitória, de testemunho. Em breve, Alexandre e eu vamos contar um testemunho fantástico para a glória de Deus. Deus te abençoe e te guarde grande, rica, poderosa e abundantemente, em o nome de Jesus. Amém.